gente está... Eu sempre gravo essa sessão, tá bom? Então, vamos lá, 19h32, vamos iniciar, honrar com quem chegou aqui no horário. Eu sei que tem pessoas que vão entrando depois, algumas pessoas assistem pelo YouTube também. Então, vamos lá, vamos iniciar. Eu acredito que vocês que estão aqui já me conhecem, né? Já sabem quem eu sou, talvez acompanhem já há um tempinho lá no Instagram, né? E, que legal, Beatriz, trabalho com selagem e colorimetria. Beatriz, eu sou parceira da Schwarzkopf, não sei se você já ouviu falar dessa marca, é uma marca alemã de produtos. E eu tenho parceria com a técnica da Schwarzkopf, ela é especialista em colorimetria, é bem legal também, bem bacana essa troca de informações, assim, para a gente se conhecer um pouquinho mais. Então, assim, hoje, meninas, qual é o nosso grande objetivo aqui, tá? O que vocês vão aprender aqui hoje comigo? Como fidelizar as clientes de vocês e, principalmente, como aumentar o faturamento de vocês através da fidelização de clientes, tá? Por que que eu falo isso para vocês? Porque muitas vezes a gente fica numa busca incessante por mais clientes. A gente está todo dia pensando em estratégias, em formas de a gente conseguir ter mais clientes dentro do nosso espaço. Mas a gente acaba não se preocupando com quem já é nossa cliente. Vocês concordam que é muito mais difícil você atrair uma cliente nova e o custo é muito maior, porque você precisa ou fazer divulgação na rede social, né, ou você precisa fazer campanhas, ou seja, o custo para você atrair uma cliente nova, ele é muito maior do que o custo para você fidelizar uma cliente. Ou seja, para que aquela cliente que já te conhece compre mais vezes de você, venha mais vezes no teu espaço e, principalmente, se vocês fazem mais de um serviço. Então, por exemplo, né, no caso aqui da Beatriz, a Beatriz falou que trabalha com corte e colorimetria, né, e a selagem, ou seja, ela faz mais de um serviço. Daí a gente tem a Eduarda, que trabalha com cabelos cacheados. Possivelmente, né, Eduarda, os cabelos cacheados, você faz tanto o corte, quanto talvez, né, alguma selagem dos fios, você faz tratamento, ou seja, você faz alguns serviços dentro do cabelo cacheado. A Thaís a mesma coisa, a Thaís é especialista em extensão de cílios, mas está iniciando também com o bronze dentro do espaço dela. Ou seja, a gente tem um mix de serviços para estar ofertando para uma mesma cliente. Agora, minha pergunta para vocês é, de todas as clientes que vocês atendem, todos os dias, daquelas que vocês já atenderam em algum momento no espaço de vocês, quantas vezes vocês falaram ou entram em contato com essas clientes para falar sobre um novo serviço? Para falar sobre algo que você pode ofertar para essa cliente de diferente do que ela já vem fazendo dentro do teu espaço. Então, por exemplo, vamos pensar numa extensionista de cílios, vamos pensar na Thaís. Digamos que a Thaís faça, por exemplo, designer de sobrancelhas. Ou a Thaís faça micropigmentação. Ou seja, quais são os outros serviços que a Thaís faz e que muitas clientes dela não realizam somente um serviço. Então, isso é muito importante, por quê? Porque a gente acaba deixando dinheiro na mesa. A gente perde dinheiro, a gente perde a oportunidade de ofertar um serviço para quem já nos conhece. Por quê? Porque o custo dessa pessoa, ele já se pagou, essa pessoa já chegou até você. Desde que você faça um excelente serviço, desde que você faça um excelente trabalho, ela já confia naquilo que você oferece. Então, é muito mais fácil a gente vender mais serviços para essa pessoa do que a gente simplesmente sair nessa busca incessante aí por novos clientes todos os dias, tá? Eu tenho 2 mentorados, eles se chamam Dani e Bruno, eles são 2 irmãos, eles são do estado do Paraná. E esses 2 mentorados, quando eles iniciaram o processo de mentoria, eles faturavam R$11 mil por mês, os 2. Eles trabalhavam com cabelo e unha. O Bruno no cabelo e a Dani na unha. E quando eles iniciaram a fazer mentoria comigo, a maior preocupação deles era a seguinte: Lais, a gente precisa encher a nossa agenda. A gente precisa de mais clientes para encher a nossa agenda. E daí, eu fui tentar entender
quais eram os clientes que eles tinham e o que eles ofertavam para esses clientes. O que estava acontecendo no caso da Dani e do Bruno? Eles estavam sempre buscando novas pessoas, mas esquecendo de cuidar quem já era cliente da casa. Então, nós elaboramos dentro da mentoria algumas estratégias pontuais. Oi? Está me ouvindo? Em 3 meses, o que aconteceu? Eles saíram de um faturamento de 10 para 11 mil reais, que era o que eles faturavam no mês de agosto, e chegaram no mês de dezembro, eles iniciaram a mentoria no dia 1º de setembro. Eles chegaram ao final do mês de dezembro com 55 mil reais faturados. Ou seja, 5 vezes mais o faturamento que eles realizaram há 3 meses atrás. Daí vocês vão dizer assim, Lázaro, mas como é possível? Olhando para o que a gente tinha dentro do salão de beleza, que a gente não estava aproveitando. Olhando para as oportunidades que nós tínhamos dentro do salão de beleza e nós não estávamos dando atenção. Ou seja, a gente estava deixando dinheiro na mesa. E daí estava naquela busca incessante, né? Enlouquecido para fazer divulgação na rede social, enlouquecido, né? Para buscar cliente, pedir indicação, fazer promoção, dar desconto. E o que acontecia? Não trazia cliente, se trazia aquelas clientes que só pedia desconto. E a gente estava justamente esquecendo de olhar para dentro do nosso salão de beleza. Então, aqui fica o primeiro ponto de atenção para vocês, tá? O que de fato vocês estão fazendo para olhar para quem já é cliente de cada uma de vocês? O que essa cliente compra de você hoje? O que você está ofertando para ela comprar mais de você? Em qual prazo essa pessoa tem que retornar dentro do teu espaço? Como você está cuidando da tua lista de clientes, tá? Daí aqui eu dou uma orientação para vocês bem importante, tá? Para quem tem sistema, ótimo, beleza. Se você não tiver sistema, você pode utilizar uma planilha de Excel ou você pode utilizar um caderno. Não tem problema. O importante é que você faça, tá? Ou até mesmo um bloco de notas do celular, se você achar mais fácil, tá? Mas é importante que você tenha uma relação de todas as suas clientes. Quais são os serviços que essa cliente faz dentro do teu espaço? Por quê? Porque você precisa saber. Pensa que você tem o maior ativo na mão, que é justamente a sua cliente, né? Que são as pessoas que já te conhecem, e você não está aproveitando desse ativo, dessas clientes. Então, a primeira coisa é fazer uma relação. Então, você vai fazer uma relação de todas as clientes que você tem e quais são os serviços que essas clientes executam no seu salão de beleza, tá? Vocês podem responder aqui, pode ser no chat para mim, tá? Quem tem relação, assim, de cliente, bonitinho, não estou falando de contato no WhatsApp, tá? Relação de cliente, nome, o telefone, o serviço que a cliente faz, qual foi a última vez que ela veio dentro do teu espaço? Alguém de vocês tem? Comenta aqui no chat para mim. Ó, Beatriz já assumiu que não tem, né, Beatriz? Tem que ser sincera, meninas. Quem mais? Glaucia entrou agora há pouco. Glaucia, seja bem-vinda, tá? Bianca também entrou agora há pouco. Seja bem-vinda. Repete, por favor, aqui travou. Então, Eduarda, se você tem uma relação das suas clientes, pode ser em sistema, pode ser uma planilha de Excel ou anotações, mas se você tem uma relação onde tenha o nome completo da sua cliente, o telefone dela, o serviço que essa cliente faz com você, qual foi a última vez que a sua cliente veio no seu espaço, se vocês têm esse controle. Deixa eu ver as mensagens aqui de vocês. Ó, a Beatriz falou que não tem. Bianca, temos uma lista de nomes, mas não todo esse controle. Ah, Bianca, que bom ser irmã da Beatriz, que legal estarem as duas aqui. Meu, muito feliz de ver vocês duas aqui.
Eduarda, máximo 5. Nossa, gente, então assim, ó, pensa comigo, tá? Se nós podemos ser os melhores profissionais do mercado, não importa. Você pode ser um excelente colorista, você pode ser uma excelente designer de sobrancelhas, você pode ser uma excelente cabeleireiro, uma excelente profissional. Só que se nós não tivermos clientes, eu costumo dizer que nós somos excelentes profissionais dentro de 4 paredes com pouco dinheiro no bolso. Infelizmente. Por quê? Porque a gente não está cuidando do nosso maior ativo, que são as nossas clientes. Nós precisamos de clientes no nosso negócio e a gente tem que cuidar com todo carinho e atenção. E o maior erro que nós cometemos é justamente o que eu falei no início. Nós nos preocuparmos em simplesmente querer ter novos clientes todos os dias e não cuidar de quem já nos conhece, tá? Então, a primeira tarefa para vocês, tá? Se vocês não têm, tá? Novamente, se vocês não têm uma lista ainda, isso pode ser feito no Excel, para quem tiver habilidade, pode ser feito numa lista de papel, numa folha de caderno, não tem problema, ou num sistema, tá? Se vocês não utilizam o sistema, depois eu posso até deixar uma indicação de um sistema barato, tá? Com custo bem reduzido para quem está iniciando, tá? Então, isso favorece também muito vocês nesse início. Por quê? Porque ajuda vocês a se organizarem, a organizarem as suas clientes. E daí, meninas, vocês têm que ter em mente algo que é o seguinte: se a sua cliente percebe que você é organizada, que você se preocupa com o serviço que você está executando nessa cliente, se ela entende que realmente você é uma profissional completa, e aqui eu não estou falando somente do serviço, se você é uma profissional completa em todos os aspectos, essa cliente vai te dar mais valor, essa cliente vai te valorizar mais. Por quê? Porque ela entende que você é uma profissional comprometida não somente com o serviço. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, meu, tá? Prático para ficar mais fácil. Por exemplo, eu estou aqui dando uma aula, dando meu conhecimento para vocês hoje de maneira gratuita, certo? Mas eu tive a preocupação de estar com o meu cabelo escovado, de fazer uma maquiagem, né, de estar apresentável, de estar num espaço, num ambiente que é um ambiente agradável para poder fornecer um bom conteúdo para vocês. Ou seja, antes de cobrar qualquer coisa, antes de ofertar qualquer coisa, a minha preocupação está na experiência que vocês vão ter, na percepção de valor que vocês vão ter. E é assim que a cliente de vocês percebe o valor de vocês. Então, muito cuidado com essa questão de organização, porque a cliente dá muito valor para isso, tá? Então, o que é muito importante? Fazer essa relação, tá? Por quê, Laísa? Porque essa relação, eu garanto que se vocês fizerem essa relação de clientes e vocês colocarem em prática, tá? Uma técnica que eu vou explicar aqui ao final dessa sessão de hoje, por isso é importante que vocês fiquem até o final. Vocês têm a chance de dobrar o faturamento de vocês sem precisar de mais clientes, tá? Porque é muito poderosa essa técnica que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Eduarda perguntou, no caso, anotar o nome da cliente e os procedimentos que ela faz comigo? Exatamente, Eduarda, exatamente. Você precisa saber quais são todos os serviços que a sua cliente está fazendo hoje com você, qual foi a última vez que ela veio, quem é essa pessoa? Se possível, anota a data de nascimento. Poxa, não é tão gostoso a gente receber um parabéns no dia do nosso aniversário, ser lembrada no dia do nosso aniversário? Por que a gente não faz isso com a nossa cliente? Acaba deixando isso, né? Passando despercebido. Isso são ações de fidelização de clientes. Por quê? A gente tem que pensar que no mercado existem diversos bons profissionais, né? Eu estou hoje aqui com vocês, mas eu estou em salões de beleza do Brasil inteiro. Salões que trabalham, de pessoas que trabalham sozinhas, como salões de beleza com mais de 100 profissionais. E eu posso garantir para vocês uma coisa: no meio de tantos salões de beleza, de tantos profissionais da área da beleza, existem sim muitas pessoas boas. Então a gente não pode se achar, eu costumo dizer, né, a última bolacha do pacote. Não dá. Por quê? Porque tem muito profissional bom. Então, o que a gente precisa fazer? Incorporar no nosso atendimento, na nossa performance como profissional, realmente uma postura para que a cliente entenda que nós somos excelentes profissionais. E fidelizar essa cliente faz parte do nosso trabalho.
Não adianta a gente pensar que simplesmente fazer um bom cabelo, simplesmente fazer, né, uma boa extensão de cílios é o suficiente. Não dá. No mercado que nós estamos hoje, não dá mais para pensar dessa forma, porque tem muita gente boa. Agora eu pergunto, olha só, tá? Pensa aqui, vou dar um exemplo aqui. A Bianca e a Beatriz têm um salão de beleza, certo? Elas são irmãs. E a Eduarda está lá no Rio Grande do Norte, mas digamos que elas estejam na mesma cidade, que elas estejam próximas, tá? Vamos pensar na Bianca e na Eduarda. E ambas executam o mesmo serviço, o mesmo corte de cabelo, por exemplo. Ambos salões são muito legais, em boas regiões, oferecem os mesmos produtos para cliente, né? E as duas profissionais são excelentes. O que vai fazer a cliente escolher por uma profissional e não escolher por outra profissional? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que a cliente deve te escolher? Por que você tem que ser a pessoa escolhida por ela? Se você não parar para pensar nisso e incorporar isso dentro da sua comunicação, é muito difícil você fidelizar essa cliente. Você ter essa cliente a longo prazo. Eu vou dar mais um exemplo prático aqui para vocês, tá? Eu vou dar um exemplo da Thaís. Por quê? A Thaís faz a minha extensão de cílios, tá? E a Thaís faz a minha extensão de cílios, se eu não me engano, há uns 2 anos já quase, né, Thaís? Mais ou menos isso, eu acredito, né? Confirma para mim. Aqui, ó, Eduardo. Vamos ver o que a Eduarda colocou. Eu gosto de agendar as minhas clientes. Da última vez, dei uma Xuxa de cetim junto com o Kit Kat e uma frase fofinha. Ah, legal. Isso é experiência, Eduarda. Isso é fazer com que a sua cliente tenha uma experiência realmente legal dentro do seu espaço, né? Olha só, a Thaís falou que sim, há 2 anos, tá? Agora, eu vou aproveitar esse momento, eu vou dar uma orientação aqui para a Thaís, que é minha extensionista de cílios. Eu nem falo, nunca falei isso para ela. Mas olha só, vou aproveitar esse momento aqui, tá? Por que que eu fiz extensão de cílios com a Thaís? Primeiro, porque eu fazia com uma moça, e essa moça, às vezes, me deixava na mão. E eu sou uma pessoa que eu sempre deixo agendado, né? A Thaís sabe, a cada 20 dias é o período de fazer a minha extensão de cílios. Então, eu nunca perco essa data. Então, as datas, para mim, elas são muito importantes. Ter um cronograma é muito importante. E chegou um determinado momento que a pessoa que me atendia não conseguia cumprir com os prazos. Às vezes me deixava na mão, eu tinha uma reunião, tinha, né, uma palestra, tinha algo importante, não podia, né, estar com o cílio sem fazer. Então, chegou um belo dia que eu tinha uma palestra e ela me deixou na mão. E daí, nossa, estava muito feio, assim, meus cílios. Eu comecei a procurar na internet. E eu realmente precisava de alguém. Eu disse, pelo amor de Deus, pode ser qualquer pessoa, porque eu preciso urgente, não tenho o que fazer. Né? E eu encontrei a Thaís. E, coincidentemente, a Thaís nem mora na mesma cidade que eu. Eu faço em outra cidade. É próximo, mas não é na mesma cidade. E eu encontrei a Thaís e eu falei para ela da minha necessidade. E ela disse: vem que eu vou dar um jeito de te atender. E eu fui e ela deu um jeito de me atender. Então, o que isso significa? No meu caso, esse fator foi decisivo para que eu fizesse a extensão de cílios com ela. Hoje eu me mantenho fiel a ela, eu faço até hoje a extensão de cílios com ela, mas o ponto mais importante aqui foi eu busquei alguém que naquele momento conseguiu me ajudar. E automaticamente eu sou grata a essa pessoa e eu continuo executando o serviço para ela. Então, por exemplo, no meu caso, o diferencial da Thaís foi atendimento pontual, ter horário, ter disponibilidade, ter uma rotina, ter uma organização. Ou seja, isso faz sentido para mim como cliente. Agora, uma coisa que talvez a Thaís não explore muito dentro da comunicação dela é justamente isso. Não deixar a sua cliente na mão. Ter um horário, ter uma agenda, deixar a pessoa que vai fazer a extensão de cílios segura de dizer, olha, você vai começar a fazer a extensão comigo e eu já vou deixar agendado os seus 3, 4 próximos horários durante os 6 próximos meses, para que você, cliente,
tenha a comodidade de saber que nesse dia você vai ser atendida. Você não vai para um evento, você não vai para uma festa, você não vai sair, né? Eu costumo dizer, né, capenga, né, com o olhar feio, porque realmente tem um cronograma, tem um horário definido, ou seja, é um diferencial. Então, para a gente fidelizar nossos clientes, primeiro a gente precisa criar os nossos diferenciais próprios. O que a Eduarda tem que a Bianca não tem, que a Beatriz não tem, que a Thaís não tem. Ou seja, por que a cliente deve escolher cada uma de vocês? Eu gostaria que vocês anotassem isso que eu acabei de falar, tá? Papel, caneta na mão é fundamental aqui hoje, tá? Que vocês anotassem isso e respondessem para vocês mesmas. Por que a cliente de vocês deve escolher cada uma de vocês? E aqui eu vou dar uma sugestão para vocês, tá? Tentem não focar no serviço. Ah, porque eu faço excelentes mechas. Ah, porque eu sou uma excelente colorista. Tira um pouquinho o serviço de lado. Foca na transformação que você faz na vida da sua cliente. Aquilo que você causa, aquilo que você é única fazendo, aquilo que nenhuma outra pessoa faz. Como você faz, da forma que você faz, da forma que você entrega para sua cliente. Respondam essa pergunta. Por quê? Essa resposta dessa pergunta é fundamental que ela seja utilizada na comunicação de vocês a todo momento. A todo momento. Por quê? Porque fideliza a cliente, mostra para a cliente que você tem uma solução para ela. Isso tanto ajuda vocês a trazerem novos clientes, quanto principalmente a fidelizar na mente da sua cliente o porquê ela deve continuar executando o serviço com você. O porquê que o seu serviço é tão importante na vida dela. Deu para entender até aqui? Fez sentido para vocês? Coloque um joinha aqui para mim, se fez sentido, se vocês estão conseguindo entender. Perfeito. E daí, aonde que está o nosso erro? A gente focar em atrair pessoas e não olhar para dentro da nossa casa. Por isso que responder essa pergunta é fundamental para que a comunicação de vocês, tanto com quem já é cliente, né, com as pessoas que vão chegar, com que elas realmente se conectem com vocês, tá? Eu costumo dizer, para quem me acompanha há mais tempo no Instagram, já deve ter ouvido eu falar sobre isso, porque eu normalmente falo e costumo repetir muito, tá? Que não adianta você ser um ótimo profissional e não saber vender o seu serviço. Foi exatamente o que eu falei hoje aqui para vocês. A gente vai ser um ótimo profissional com pouco dinheiro no bolso, ou seja, sem clientes, né? Então, assim, é muito importante deixar muito claro quais são os valores, o que você defende, o seu posicionamento, porque isso tanto atrai a cliente quanto fideliza aquela pessoa, gera conexão, faz com que a pessoa que está lá do outro lado, a cliente que está lá do outro lado, se conecte com você e queira continuar com você por mais tempo. Olha só, a Bianca comentou. A gente sempre diz que temos que ter comprometimento com a sua cliente. Perfeito. Mas, Bianca, tenta ser mais específica, mais na sua essência. Porque, assim, quando você fala, a gente sempre diz que temos que ter comprometimento, é muito genérico. Qual é o tipo de comprometimento? O que para você é um valor inegociável? O que dentro do teu atendimento você preza, por exemplo? Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro, tá? De um outro mentorado meu. Ele se chama Gustavo, ele é da cidade de Lages. O Gustavo, dentro da comunicação dele, né, durante o processo de mentoria dele, a gente reestruturou o posicionamento e a comunicação dele. E existe uma coisa que ele deixa muito claro para todas as clientes, né? Que ele não faz procedimentos de mecha sem que a cliente passe por um cronograma de 3 sessões de tratamento. Ou seja, a cliente, para fazer mechas com o Gustavo, ela só vai fazer esse serviço depois de 4 semanas. Daí você vai dizer assim, nossa, Laisa, mas a cliente vai esperar isso tudo para fazer mecha? Espero. Por quê? Porque dentro do posicionamento dele, ele colocou isso como uma preocupação com a cliente. Eu quero que você faça, eu quero que você tenha um cabelo bonito, eu quero que você tenha um cabelo saudável. Porém, eu não entrego um cabelo loiro, eu não entrego uma mecha, eu não entrego uma coloração
sem cuidar do teu cabelo antes. Ou seja, isso é um valor inegociável do trabalho dele. Quem se beneficia com isso? Primeiro, a cliente, porque vai ficar com um resultado excelente. Segundo ele, porque um procedimento hoje com ele de mechas mais tratamentos não sai por menos de R$ 1.000. E terceiro, para cliente que ele está atraindo. Por quê? Porque essa cliente que ele está atraindo automaticamente precisa se conectar com essa comunicação. Ou seja, ele já vai atrair uma cliente que tem um poder aquisitivo maior, que realmente entende que ela precisa tratar o cabelo para depois fazer as mechas. E isso, ou seja, essas ações é um processo que você começa lá na atração do cliente e tem que manter para fidelizar essa cliente. Então, não adianta a gente só ele educou os clientes, na verdade é isso. Exatamente. E daí o que acontece, tá? O que acontece, Beatriz? Além dele ter educado as clientes que estão chegando, ele educou os clientes que estão em casa, que é justamente o nosso tema de hoje, a fidelização. Depois desse protocolo de mechas, automaticamente, dentro do salão dele, eles têm um cronograma de 25 dias. O que é esse cronograma? A cliente retorna para o salão em 25 dias para realizar um tratamento pós-mesh. Ou seja, ele cuidou da cliente antes, a cliente foi atendida, ele fidelizou essa cliente, o que ele fez? Garantiu um retorno da cliente na data que ele queria que ela retornasse, a cada 25 dias, né, depois do procedimento. Então, todo mundo ganha, e principalmente quem ganha, o salão. Agora, pensa comigo, se esse profissional tivesse feito esse excelente trabalho, tivesse feito os 3 tratamentos e realizado esse procedimento de mechas, e depois tivesse esquecido dessa cliente, não tivesse criado esse cronograma de 25 dias para essa cliente retornar, o que iria acontecer? Ele não iria perder a oportunidade de ganhar o dinheiro desse cronograma de 25 dias? Então, entendam que não basta pensar no momento que a cliente está na sua cadeira. A gente precisa pensar no momento que a cliente vai retornar para a sua cadeira. Essa é a grande sacada. E isso é importante para aumentar o faturamento de vocês. Agora, pensa comigo, se vocês não têm uma lista de clientes, né? Porque todas vocês que estão aqui mencionaram que não têm. Se vocês não têm uma lista de clientes, vocês concordam comigo que vocês estão deixando dinheiro na mesa? Por quê? Porque a cliente poderia ou receber algo diferente do serviço de vocês, ou a cliente poderia receber algo de outro serviço que você faz dentro do teu espaço, ou pior ainda, a cliente está demorando muito para retornar do teu espaço. Bianca levantou a mãozinha, quer falar, Bianca? Pode abrir o seu microfone. Eduardo. Sim, concordo muito, isso aí. Se quiser falar, Bianca, pode ficar à vontade, tá? Pode abrir seu microfone, sua câmera, para a gente conhecer os rostinhos de vocês, tá? Então, assim, se vocês não criarem uma rotina com quem já é cliente, não adianta querer mais cliente, tá? Vocês não vão conseguir aumentar o faturamento. Então, pensem que o fato de não ter uma lista de clientes já é um grande problema, porque a gente acaba deixando de ofertar outros serviços para nossa cliente, tá? E aqui eu ainda faria algo bem legal para os clientes de vocês. Sempre que vocês forem lançar algo, mas eu não tenho um serviço no salão ainda, mas eu vou começar a ter um serviço diferente, tá? As primeiras pessoas que têm que saber sobre esse serviço são as clientes de vocês. São as pessoas que vocês já conhecem, são aquelas pessoas que já pagam, já passam lá o débito ou o crédito, ou fazem o Pix para vocês. Por que quando vocês têm um novo serviço, o primeiro lugar que a gente vai divulgar é lá na rede social para todo mundo? E a gente não gera o desejo nesse serviço primeiro nas nossas clientes, ao invés de colocar para todas as clientes. Pensa que isso pode ser um excelente argumento de vendas para vocês. Se eu tiver um serviço diferente, ou um produto diferente, ou um protocolo diferente dentro do meu salão, e eu entrar em contato com as minhas clientes e falar para ela, olha, Thaís, né? Oi, Thaís, tudo bem? Aqui é a Laisa, do Estúdio Belas. Eu estou entrando em contato com você hoje
Porque nós vamos iniciar um protocolo exclusivo aqui no salão. E nós estamos dando preferência e oportunidade para quem já é nossa cliente, para garantir uma condição exclusiva e para ter um horário com maior vantagem, para ter uma oportunidade diferente de quem é uma cliente nova. Porque nós prezamos por você, a gente gosta de você, a gente quer que você esteja mais presente no nosso espaço. Por isso eu venho aqui te falar dessa novidade desse serviço que a gente tem hoje aqui no espaço. Não soa legal? Não soa gostoso para quem está lá do outro lado, recebendo? Ou seja, a cliente tem a sensação de que você está lembrando dela, de que você realmente está dando essa devida importância para essa cliente. Olha, Bianca, olha só que legal. Fizemos um grupo VIP de WhatsApp apenas para clientes essa semana. E elas estão respondendo bem. Ótimo, Bianca, isso é muito legal. E daí, eu só vou te dar uma orientação, Bianca, um cuidado aqui, tá? Cuidem para não deixar toda a concentração dentro do grupo de WhatsApp. Volta e meia, você conseguir pontualmente, né, conversar com a sua cliente, chamar ela no particular, porque ela vai se sentir mais especial e mais importante ainda, principalmente quando você relata pontos específicos. Por exemplo, tá? Vou dar mais um exemplo prático aqui para vocês. Eu gosto de dar esses exemplos porque fica mais fácil, né, o entendimento e para vocês colocarem em prática, tá? Pensa o seguinte, você faz já tratamentos aí no seu salão, né? Mas você recebeu uma linha nova de tratamentos, uma linha super legal. Ao invés de você colocar direto no grupo, você ainda pode gerar o que eu chamo de gatilho da antecipação, pontualmente com cada uma, mas destinando a comunicação para aquela pessoa. Por exemplo, né, se você fosse falar comigo, eu tenho cabelo, o meu cabelo pode não aparecer no vídeo, mas ele é um cabelo fino, tá? Então, se você recebeu, por exemplo, um produto para tratamento de cabelo fino, e eu sou sua cliente, qual é a comunicação que você pode fazer para eu que sou sua cliente, né? Você pode, por exemplo, entrar em contato no WhatsApp e falar para essa pessoa, né? Oi, Laísa, tudo bem? Aqui é a Bianca, do Espaço Belas. Entrando em contato com você hoje porque eu lembrei de você, porque você é uma cliente muito especial e hoje nós recebemos um tratamento e esse tratamento é ideal para o seu cabelo. Eu sei que o seu cabelo é fino, que você passa trabalho para escovar, ele se arma com facilidade e eu sei que você vem tendo, né, dificuldades para fazer um tratamento que realmente funcione. Por isso eu lembrei de você hoje. Aqui no espaço a gente recebeu esse produto com essa propriedade, ele vai fazer isso, isso, isso no seu cabelo. E como você é nossa cliente especial, antes de divulgar para outras pessoas e abrir os nossos horários, eu deixei um dia e um horário reservado aqui na nossa agenda, especialmente para você. Soa ou não soa legal? Que bom, Bianca, boa ideia, viu só? É muito legal. Essas sessões de mentoria é justamente para dar ideias para vocês, tá? Dentro dos meus grupos de mentoria, dentro, né, da mentoria Salão de Sucesso, em todo encontro eu falo e dou orientações como essa para as minhas mentoradas. Por quê? Para que vocês vão colocando na prática no dia a dia, porque a soma dessas ações resulta no aumento do faturamento do salão de beleza, tá? Por isso que a fidelização de clientes é importante. Por isso que a soma dessas ações faz com que vocês aumentem, e aqui, meninas, eu estou falando para vocês de aumentar rápido, tá? O faturamento de vocês. Não é algo que vai demorar muito, tá? 2 meses você já consegue aumentar o faturamento com ações como essa, por exemplo, tá? Vamos lá, Eduardo. E também eu tenho uma rotina muito corrida. É salão, assistir aulas, cuidar da minha irmã em casa, gravar conteúdo, postar resultados, essas coisas. Então, Eduardo, eu entendo que é corrido, só que eu costumo dizer que assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Primeira coisa que você tem que entender é como você está priorizando e organizando o seu tempo. Isso é fundamental. Eu vou dar um exemplo meu aqui, tá? Que funciona bem para mim, quem sabe funciona para vocês, né? Mas eu costumo organizar o meu dia sempre no dia anterior, tudo. Eu nunca deixo nada para cima da hora. Então, por exemplo, né, eu fico com os meus filhos na parte da manhã, né? Depois de alguns anos de trabalho, essa era uma das minhas grandes conquistas, né? Poder me dar ao luxo de ficar com os meus filhos na parte da manhã. Então, hoje, eu fico com eles na parte da manhã. Mas, no dia anterior, eu já organizo.
roupa de escola, material, mochila, a minha vestimenta, a minha agenda do mês inteiro é organizada, as minhas rotinas, e eu busco olhar aquilo que me tira tempo para tentar eliminar ou ao menos reduzir. Então, assim, todo mundo vai ter as mesmas 24 horas, Eduardo. Só tenta colocar no papel mesmo, dentro da sua rotina, o que talvez está tomando um pouco mais do seu tempo do que deveria tomar. Eu sempre coloco por grau de importância, ou seja, prioridade 0 é aquilo que eu não posso deixar de fazer no dia. Prioridade 1 é aquilo que é importante fazer. Prioridade 2 é legal, mas se não der, ok. Prioridade 3, eu não preciso me preocupar hoje, eu posso fazer outro dia. Então, eu coloco por prioridades para realmente entender dentro da minha rotina se tem algo que está tirando meu foco, né, que está tirando um pouco mais a minha energia do que deveria, tá? Gostaram da orientação sobre entrar em contato pontualmente com cada cliente? Então, vamos lá. Primeira coisa, relação de clientes, tá? Isso é fundamental. Então, vamos fazer a relação de clientes, tá? Nome da cliente, telefone da cliente, serviço que a cliente executa, data de nascimento, principalmente última data que a cliente veio no seu espaço, tá? Porque aqui, lembra que eu falei para vocês que no final eu vou dar uma orientação de ouro aqui para vocês, eu vou ensinar uma técnica que eu garanto que vai aumentar o faturamento de vocês, tá bom? Dúvidas até aqui? Perguntas? Falando e vou tomando uma água, né? Porque eu falo bastante, vocês já perceberam, né? Então tá. Então vamos lá, vamos continuar. Então, coisas importantes que vocês não podem de jeito nenhum de esquecer, tá? Anotem, por favor, porque isso é muito, muito, muito importante para o dia a dia do salão. Primeiro, feedback para cliente. É fundamental, fundamental que vocês peçam feedback para as clientes de vocês. Mas por que o feedback é importante? Primeiro, porque na cliente ele causa uma boa impressão, um bom impacto. Faz com que a cliente entenda que você está preocupada com ela. Segundo, porque o feedback ele é algo que você pode utilizar lá na sua rede social para atrair mais pessoas, tá? Eu costumo utilizar muito feedback dos meus mentorados, muito, muito. Se vocês rolarem lá o meu feed lá do Instagram, ou lá nos destaques, tem um destaque que é resultados. O que é esse destaque? É justamente os meus mentorados falando dos resultados que tem, né? Tenho lá pessoas falando que aumentaram o faturamento, que dobraram o faturamento, que conseguiram fazer 4 mil reais em um único dia com uma estratégia, que conseguiram, que atendem clientes, também vendem curso, conseguiram vender curso, ou seja, esses feedbacks, eles fazem com que outras pessoas entendam que vale a pena ser cliente de vocês. E com a sua cliente, ele causa nela mais, eu costumo dizer que é mais um check, né? É mais um check de fidelização. Por quê? Porque ela entende que você está preocupado. Então, fez, por exemplo, um procedimento de mechas, fez um procedimento de cílios, como no caso da Thaís, fez um procedimento de cabelos cacheados, como no caso da Eduarda. É fundamental entrar em contato com a cliente. 2 dias depois, 1 dia depois, dependendo do procedimento, tá? Por exemplo, no caso da Eduarda, tá? Vou dar um exemplo prático agora para a Eduarda. Vamos lá. Eduarda, você fez uma cliente, né? Você fez um cabelo, fez, sei lá, vamos pensar aqui, uma fitagem, fez um corte nessa cliente, cabelos cacheados. Uma coisa é quando a cliente sai do seu espaço, certo? A cliente sai do espaço, normalmente, né? Elas adoram, ficar bonito, tá? Maravilhoso. Agora, depois ela lavar em casa. Será que essa cliente lavou corretamente? Será que ela secou corretamente esse cabelo? Será que ela utilizou o produto certo? Será que ela conseguiu manter aquele cacho bonito em casa também? É fundamental que, por exemplo, a sua cliente receba um contato seu depois dela ter lavado o cabelo em casa. Então, você pode fazer, por exemplo, uma linha do tempo para entender mais ou menos em quanto tempo ela iria lavar o cabelo novamente. E enviar essa mensagem para essa cliente para entender. Oi, Laisa, tudo bem? Você veio aqui no meu espaço, eu fiz o seu cabelo, nós realizamos o serviço de corte mais fitagem, ficou maravilhoso quando você saiu do espaço, mas eu tenho preocupação que você realmente consiga ter um cabelo lindo, não somente quando você sai do salão,
todos os dias. Por isso eu queria te perguntar, qual foi a sua experiência aqui no salão e como está o seu cabelo hoje? Quando você pergunta isso para sua cliente, o que vai acontecer? Ela vai te dar um feedback. Talvez ela vai te dizer que ela está com alguma dificuldade. Se ela tiver com dificuldade, essa dificuldade você já vai conseguir ajudar, você já vai conseguir sanar. Por exemplo, se ela disser, eu não consegui secar direito o meu cabelo, você pode dar uma orientação sobre como ela deve secar corretamente o cabelo, por exemplo. Ou talvez ela vai dizer, nossa, Eduardo, eu amei, ficou maravilhoso, eu nunca cortei o meu cabelo antes, eu nunca fiz o meu cabelo antes com outra pessoa que tenha ficado tão incrível. Olha só o baita depoimento que você tem para colocar lá na rede social para atrair outras pessoas. Então, por que isso aqui é importante? Entendam que desde o momento que a cliente chega no seu espaço até o momento que ela vai embora, o que você precisa fazer? Garantir o retorno dela e fazer com que aquela vinda dessa cliente dentro do teu espaço seja um motivo para vocês atraírem novas pessoas. Faz sentido? Alguém já tem o hábito de pedir esse tipo de feedback, assim, dessa forma, como eu mencionei aqui para vocês, para os clientes? Vocês já fazem ou é novidade? Hoje mesmo recebi um sem pedir. Olha só que legal, Bianca. Imagina se você pede para elas. E assim, quando a gente pede o feedback, a gente tem que ser esperto, tá? Eu vou dar uma orientação aqui para vocês que eu dou só para as minhas mentoradas, tá? Então aproveita, anota isso que eu vou falar aqui para vocês, tá? Que é bem importante. Quando a gente pede um feedback para cliente, a gente tem que ser intencional na resposta que a gente quer receber da nossa cliente. Então, assim, procurem fazer perguntas que a resposta da cliente vai ser uma resposta interessante para você depois, tá? Para você utilizar para atrair novas pessoas. Por exemplo, olha só, eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu peço um feedback, e eu peço sempre para as minhas mentoradas, muitas já querem dar, né? Querem contar a sua história, isso é muito legal, porque inspira outras pessoas. Mas quando eu peço um feedback, eu falo o seguinte: olha, fala para mim qual foi a transformação que você teve dentro de você e o financeiro, o faturamento do seu salão de beleza, antes e depois da mentoria. Quanto que você faturava antes e quanto que você está faturando agora? E o quanto você, como profissional, mudou. Vocês percebem que a minha pergunta é estratégica? Por quê? Porque a resposta que a minha mentorada vai dar é o seguinte: ela vai dizer, Laísa, no começo da mentoria, eu faturava 10 mil. Agora, depois de 3 meses de mentoria, depois de um mês de mentoria, eu estou faturando 40 mil. Ou seja, é um número interessante para que eu possa utilizar na minha comunicação, certo? E ela vai dizer, nossa, eu tenho outra visão do meu salão de beleza, diferente do que eu tinha antes, hoje eu consigo me organizar, hoje eu consigo ver a cor do dinheiro. Ou seja, o feedback que ela vai me dar é valioso para conquistar uma cliente, assim como o feedback que vocês podem pedir para cliente de vocês. Então, por exemplo, no caso da Eduardo, eu vou dar um exemplo para cada uma, tá? Vou dar um bônus aqui para vocês, um exemplo para cada uma de como vocês podem pedir feedback, tá? No caso da Eduarda, se você trabalha com cabelos cacheados, quando você vai pedir um feedback, você tem que pensar em qual é a dor que a grande maioria das pessoas que tem cabelo cacheado tem. Ou seja, que é uma dor que possivelmente essa cliente também tinha antes de te conhecer. Eu vou dar um chute aqui que eu acredito que vai ser muito certeiro, tá? Normalmente, quem tem cabelo cacheado tem muita dificuldade porque acorda parecendo um leão, não é isso? Acorda assim que os cachos não estão definidos, não é? Então, pense comigo. Se você pede um feedback para sua cliente, não peça um feedback assim, você gostou do serviço? Porque daí a cliente vai dizer assim, gostei, achei lindo, maravilhoso, você é uma querida. Mas esse feedback não vende. Então, se você fez um bom diagnóstico quando a cliente estava na sua cadeira e você identificou, por exemplo, que era uma cliente que tinha muita dificuldade com o cabelo quando acordava, como que você tem que pedir o feedback? Você tem que dizer o seguinte, Laísa, eu lembro que quando nós conversamos, você mencionou que tinha muita dificuldade em arrumar o seu cabelo de manhã, porque ele realmente ficava muito bagunçado, os cachos não ficavam definidos. Agora, depois desse procedimento que nós realizamos, como você consegue lidar com o seu cabelo? É mais fácil?
Olha o tipo de resposta que você vai ter, Eduardo. A cliente com certeza vai dizer: nossa, agora sim, meu cabelo ficou mais macio, os cachos ficaram mais definidos, fica mais fácil de eu conseguir lidar com eles no dia a dia. O que isso significa? Esse print, né? Pode ser em áudio, pode ser escrito, enfim, esse comentário que a sua cliente fizer, o que vai acontecer? Vai fazer com que você utilize lá na rede social para atrair outras pessoas, tá? Laisa, repete, por favor, tá cortando um pouquinho. Eu vou repetir aqui, mas vai ficar gravado. Eu vou disponibilizar depois a gravação também para vocês, tá? Mas basicamente é você pedir um feedback de forma intencional para sua cliente, com aquilo que realmente você deseja que ela responda. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Bianca e da Beatriz agora, tá? Vamos lá, vamos pensar, vamos falar de colorimetria, pode ser, meninas? Porque a Beatriz falou que vocês trabalham com coloração, né? Então, vamos pensar em colorimetria, tá? Quando a gente fala de colorimetria, qual é a maior dor que uma cliente que faz coloração em um outro espaço e vem fazer com vocês tem? Vocês já pararam para pensar? Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu sei que acontece, tá? Por exemplo, a cliente, manchas, ótimo. Por quê? Manchas porque a coloração não foi bem aplicada, certo? Ou porque a cliente tinha um crescimento de raiz e a cliente tinha outro no comprimento, né? Eu vou dar o meu exemplo. Se vocês me acompanharam lá no Instagram, faz uns 30 dias que eu mudei radicalmente. Eu era ruiva com mechas loiras, né? Agora eu tô morena iluminada. Mas quando eu fiz a minha transformação, a especialista em colorimetria que fez foi a técnica da Schwarzkopf. O meu cabelo tinha um dedo de raiz crescida, natural, na altura de 7, com fios brancos e tinha o ruivo no comprimento e pontas. Então, assim, é um cabelo que teoricamente não é tão fácil assim de fazer, né? E ainda com um mega hair e mechas loiras no meio. Então, foi realmente uma transformação. Mas, assim, é um cabelo mais difícil. Se o cabelo, por exemplo, da cliente de vocês, né? Um cabelo que ela reclamou que mancha. Ah, eu já fiz várias vezes em outros salões, mas sempre manchava. Então, quando você faz o diagnóstico da cliente, você já vai entender que essa é a dor dela, a dor da mancha, certo? Então, se essa é uma dor que ela tem, por que o seu feedback não vai ser um feedback sobre a dor dela? Porque a dor dela é a dor que diversas outras clientes também possuem. Então, por exemplo, quando você entrar em contato com essa cliente, novamente, Bianca e Beatriz, como deveria ser o pedido de feedback que vocês deveriam fazer para ela? Vou dar um exemplo aqui meu, prático, novamente, tá? Digamos que eu fosse a sua cliente, você poderia dizer assim, entrar em contato e dizer: oi, Laisa, tudo bem? Aqui é a Bianca, do Espaço Belas. Estou entrando em contato com você porque você nos procurou, porque o seu cabelo realmente, você fazia coloração em outros espaços e ele sempre manchava. E aqui no espaço nós temos, além de técnica, né, específica para colorir o seu cabelo corretamente, nós entendemos de colorimetria a fundo, para entender a matemática das cores e fornecer para você realmente aquele cabelo de qualidade, principalmente sem manchas. Agora, minha pergunta para você é: Lais, o seu cabelo ficou com manchas? Depois de lavar em casa, você gostou do resultado? Aquilo que você não conseguia antes em outros salões, você conseguiu conosco hoje? É ou não é diferente pedir um feedback dessa forma para cliente? Pensa, Bianca, você pedindo um feedback assim para sua cliente. É ou não é diferente? Maravilha. Beatriz comentou aqui. Então, por que isso é legal? Porque a resposta dela é como eu mencionei para você, a resposta dela vai ser: nossa, Bianca, eu amei. Quando eu fazia em outros salões, nunca ficava legal. Meu cabelo manchava e agora eu, né, fiz com vocês e meu cabelo já lavei em casa e a cor tá linda ainda, não tem nada manchado. Nossa, eu tô apaixonada no meu cabelo. Olha a diferença da resposta que você vai conseguir da tua cliente. É muito diferente. Isso é legal, né? Dentro das mentorias eu ensino esses formatos de feedback, tá? Que eu chamo de feedbacks emocionais e feedbacks racionais,
tem diferença. E daí isso é legal vocês entenderem por quê? Porque isso traz clientes. Tudo bem que aqui a gente está falando de fidelização, né? Mas além de fidelizar essa cliente, porque ela entende que você se preocupou com ela, o que vai acontecer? Vai utilizar esse feedback para colocar lá na rede social e atrair outras pessoas, tá? E a cliente fica super feliz, super feliz, super feliz. Ela adora esse tipo de coisa, porque ela entende que é um carinho, um cuidado a mais com ela, tá? Por exemplo, vou dar agora um exemplo no caso da Thaís, tá? Falei que ia dar um exemplo de todas vocês que estão aqui ao vivo. Quem está assistindo depois ou lá no YouTube está gravado, né? Mas vocês vão ter exclusividade aqui do ao vivo. Então, por exemplo, no caso da Thaís, mesma coisa, Thaís. A Thaís faz extensão de cílios. Vamos falar de extensão de cílios, né? Como pedir um feedback para cliente? Né? Se, por exemplo, a Thaís fosse pedir um feedback para mim, pensa só. Se eu fui uma cliente que fui até ela. Por quê? A questão de prazo, para mim, era importante, né? Ela me atendeu e conseguiu manter sempre os prazos, que para mim é algo importante. Se ela fosse pedir um feedback para mim, o ideal não era ela falar de prazo no momento de pedir o feedback? Por quê? Porque tem conexão com algo que eu, como cliente, valorizo. Ela pediu o quê? Algo que tem conexão. Automaticamente, a minha resposta vai ser muito boa para ela. Então, por exemplo, se ela for pedir um feedback para mim, como ela pode fazer? Oi, Laisa, tudo bem? Aqui é a Thaís, né, do espaço, do espaço Thaís. Eu estou entrando em contato com você hoje, porque você veio fazer extensão de cílios comigo e você havia mencionado que a outra pessoa que fez com você te deixou na mão num momento muito importante para você. Eu quero saber, você realmente ficou satisfeita com o resultado? Você gostou? Eu consegui superar as suas expectativas? Você foi linda para o seu evento, como você gostaria com seus cílios? Eu estou aproveitando esse momento para já deixar confirmado a sua próxima manutenção, para a gente garantir sempre o seu horário, porque isso é muito importante para mim. Agora me fala aqui, o que você sentiu desse atendimento? Percebe como é diferente a forma de pedir? Você pede feedback sobre a dor daquela pessoa. A mesma coisa se a Thaís fosse pedir, por exemplo, um feedback para uma pessoa que fazia extensão de cílios com outra profissional e reclamava que caía muito. Então, é importante a pessoa dizer para ela, nossa, eu fazia com outra pessoa e caía direto, com você não cai. Por exemplo, estou fazendo propaganda da Thaís aqui, né? Mas uma coisa que, no meu caso, chama muita atenção, o trabalho dela é mais rápido. Eu levava 3 horas para fazer extensão de cílios. A Thaís faz a minha extensão em 1h15, né? 1 hora, no máximo, 1h30, assim, estourando. Ou seja, tempo é algo importante para mim também. Então, olha como existem diferenciais que a gente pode colocar dentro da nossa comunicação, utilizar para atrair mais clientes e, principalmente, para fidelizar essa pessoa. Porque se vocês entram em contato, a pessoa já se sente pertencente do negócio de vocês, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Tarefas. Lista de clientes, o mais completa possível. Elaborar uma mensagem, tá? De feedback para vocês enviarem para as clientes de vocês, tá? Se vocês quiserem, depois vocês coloquem aqui no chat, eu quero, tá? Se vocês quiserem. Eu vou disponibilizar lá no grupo de WhatsApp, onde vocês estão, um passo a passo de WhatsApp, de copy, que a gente chama, né? Para você copiar e colar no WhatsApp, que é como você vai se comunicar com a sua cliente. E dentro dessa comunicação, eu dou um exemplo de como você pedir feedback, tá? Tem uma mensagem pronta, só para vocês adaptarem para o nicho de vocês, tá? Então, se vocês quiserem, comenta aqui. Eu quero, Eduarda. Legal, eu vou disponibilizar lá dentro do grupo, tá? É um PDF completinho, vai explicadinho para vocês. E daí vai ter ali, tem algumas mensagens bem legais de como receber a cliente no WhatsApp, como entrar em contato com a cliente depois, como solicitar feedback. Então, ajuda vocês, tá? Eu vou disponibilizar lá no grupo para vocês também, tá bom? E lembra que eu falei que eu ia ensinar uma técnica poderosa, né, para vocês colocarem em prática aí no dia a dia do salão de beleza de vocês, que eu tenho certeza que vai aumentar em muito faturamento, tá? Então, anotem, por favor. Essa técnica eu chamo de técnica do reagendamento. O que é essa técnica? Ela é uma técnica que garante
previsibilidade de faturamento e, principalmente, o retorno da cliente em menos tempo dentro do espaço de vocês, tá? Então, o que vocês vão precisar para executar essa técnica? Determinar o prazo de retorno de cada procedimento. Mas, meu Deus do céu, como eu faço isso? É simples, tá? Você vai pegar lá, papel e caneta, vai pegar no computador, no bloco de notas do celular, não importa, onde fica mais fácil para vocês, tá? Então, você vai anotar todos os serviços que você faz. E qual seria o prazo ideal de retorno de cada um deles? Por exemplo, no caso da Bianca e da Bia, tá? Da Beatriz. Digamos que vamos pensar na coloração de raiz, tá? O prazo ideal da coloração de raiz é, no máximo, 25 dias. Passou muito disso, já não se torna uma coloração de raiz. Laísa, por quê? Porque você acaba utilizando mais de 30 gramas de produtos, muitas vezes, para utilizar. Mais de 30 gramas de produto, para mim, já não é coloração de raiz. Tudo bem? Então, vamos determinar que seja 25 dias o prazo de retorno das clientes de coloração. Então, a primeira coisa que você vai fazer é determinar de todos os serviços. O prazo de retorno de mechas é 3 meses, o prazo de coloração é 25 dias, o prazo de corte é 3 meses, o prazo de tratamento, 45 dias. Esses serviços que dá para estruturar o prazo de retorno. No caso da Thaís, prazo para fazer a manutenção da extensão de cílios, prazo para fazer o retoque de bronze, por exemplo, ela que faz bronze também, tá? Eduarda com corte, com fitagem de cabelo, mesma coisa, tá? Então, você vai fazer uma tabelinha e vai colocar ali os serviços e os prazos de retorno. Por que isso é importante? Porque agora é quase a mesma jogada que o meu mentorado fez, o Gustavo fez, lembra? Acho que foi a Bianca ou foi a Bia que falou que ele doutrinou, né, as clientes, ele educou as clientes, né? É mais ou menos a mesma coisa que vocês vão fazer aqui. Ou seja, você vai deixar claro qual é a data correta para essa cliente retornar para fazer o serviço com você, tá? Só que o pulo do gato, meninas, aqui é o seguinte: você não vai informar essa data para cliente, tá? Eu vou explicar para vocês o motivo. Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, de a cliente, por exemplo, acabou o serviço, foi pagar para vocês o serviço. E daí você talvez falou para ela assim, vamos deixar agendado já, né, o próximo corte, o próximo serviço. E daí meio que a cliente fugiu e não deixou agendado. Disse, não, eu entro em contato, eu ligo para você, né, ou a gente vê depois. Por que isso acontece? Porque quando a cliente está pagando o serviço de vocês, na cabecinha da cliente, ela tem a seguinte sensação. E isso, quando eu falo na cabeça da cliente, é porque o nosso cérebro funciona dessa forma. Isso é neurociência, tá? O nosso cérebro funciona dessa forma. A gente já tem aquela percepção que você está tirando dinheiro do bolso, que de fato você está. Mas a cliente tem aquela sensação de que eu estou pagando, eu estou gastando, eu estou tirando, eu estou dando o meu dinheiro para essa pessoa. Quando você pede naquele mesmo momento para que ela deixe agendado outro serviço, é como se você quisesse tirar mais dinheiro dela, ou seja, garantir que ela vai te pagar de novo. Então, não soa para sua cliente muito legal. Por isso que eu sempre sugiro de você nunca fazer essa técnica e agendar no dia com a cliente. Isso é um procedimento interno, tá? Então, agora, exemplo prático, tá? Prestem bem atenção, isso aqui é muito importante. Digamos que eu vá executar um serviço lá com a Bianca. Eu fiz a minha coloração de raiz com a Bianca, certo? Executei o serviço, né? A Bianca me enviou uma mensagem de pós-atendimento lá, aquela mensagem de feedback que vai estar lá dentro do script que eu vou deixar para vocês. Ou seja, o atendimento foi perfeito, eu adorei o serviço. O que vai acontecer? Se hoje, tá? Hoje é dia 29, tá? Vamos para facilitar a nossa conta, digamos que hoje fosse dia 1º, tá? Então, hoje é dia 1º, eu fui lá no espaço da Bianca e da Beatriz para executar o serviço. O que vai acontecer? Se elas determinarem que a coloração de raiz tem um retorno de 25 dias, o que elas vão fazer? Elas vão me cobrar, eu vou pagar o valor do serviço e fui embora. Tchau, recebi mensagem de feedback, tudo legal. O que vai acontecer? Internamente, na agenda delas, isso aqui é muito importante. Se vocês não têm agenda, precisam ter,
tá? Pode ser de papel, pode utilizar a agenda do celular, do Google. Nossa, eu costumo usar muito a agenda do Google, para mim facilita a minha vida, assim. Ou, caso vocês queiram, uma agenda de sistema também, que é super legal, tá? Mas a agenda do Google já funciona super bem. Ou no papel mesmo, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai contar 25 dias para frente, que é o dia que eu deveria retornar para fazer a minha coloração pelo prazo que a Bianca estipulou. Então, o que vai acontecer? Se eu fiz no dia 1º, teoricamente, eu teria que voltar entre o dia 25 e o dia 26 de maio, tá? Digamos que hoje fosse dia 1º de maio. Ou seja, 25 dias depois, eu preciso retornar para fazer minha coloração de raiz. E aqui vai algo muito importante, meninas. Eu preciso retornar, seja com a Bianca ou em qualquer outro salão. Não está correto? Porque é o prazo de crescimento do meu cabelo. E daí agora vem o ponto que normalmente eu costumo dizer que vocês profissionais deixam dinheiro na mesa, que é o quê? O momento que a gente não faz o nosso dever de casa e não entra em contato com a nossa cliente. Por quê? Se a Bianca tem lá na agenda dela que no dia 25 eu preciso retornar no espaço dela, o que ela vai fazer? Ela vai deixar um pré-agendamento para mim no dia 25, ou seja, um pré-agendamento. O que isso significa? Que a Laísa não está confirmada, mas ela deveria voltar para essa data, certo? E lá no dia 23, que é 2 dias antes, a Bianca vai entrar em contato comigo. E daí ela vai fazer o quê? Ela vai mandar uma mensagem muito estratégica, tá? Eu vou falar aqui para vocês a mensagem, mas essa mensagem também eu vou deixar disponível lá naquele script para vocês, tá? É o seguinte, quando ela entrar em contato comigo, ela vai dizer assim: Oi, Laísa, tudo bem? Aqui é a Bianca, do Espaço Belas. Estou entrando em contato com você porque no dia 1º de maio você fez a sua coloração de raiz conosco. Nós ficamos muito felizes em te atender e nós sabemos que esse dia, o próximo dia 25, seria um bom dia para você retornar a fazer a sua raiz pelo período de crescimento, pela nossa experiência, que o seu cabelo vai ter. Por isso, como nós queremos muito a sua presença aqui no nosso espaço, e para nós é muito importante manter a saúde e a qualidade da cor do seu cabelo, nós deixamos um dia e um horário específico aqui para você, super especial, no dia 25, às 14 horas. Olha como é a cliente receber uma mensagem dessa. Faz sentido ou não faz? Ó, Beatriz arrasou. O que acontece, meninas? A cliente de vocês, primeiro, vai se sentir cuidada, vai se sentir amada, vai entender que você não quer simplesmente o dinheiro dela e você realmente está preocupada com ela. Você deixou um horário específico para ela, tá? Pode mandar áudio, Eduarda, não tem problema. Se depois você quiser lá no script que eu passei, transformar aquele script em áudio, não tem problema nenhum, tá? Pode transformar o script em áudio que funciona da mesma forma. Então, qual é o objetivo aqui, tá? Que vocês trabalhem com datas de retorno. O que vocês vão perceber? Se vocês fizerem essa orientação aqui que eu passei para vocês, principalmente para quem tem serviços que a média de retorno é de 30 dias. Se for mais, vai demorar um pouquinho mais, né? Mas digamos que a média de retorno seja de 30 dias. Vocês vão perceber que com o passar do tempo, a agenda de vocês vai se formando. Ela vai ficando mais gordinha, né? De atendimentos. Ou seja, ela vai se formando com pré-agendamentos. Por quê? Porque a gente está entrando em contato com a nossa cliente, a gente está fazendo nosso dever de casa. Agora, parem e pensem, meninas. Parem e pensem, tá? Para quem está me assistindo aqui agora, para quem está lá no YouTube também. Parem e pensem. Quantas clientes vocês perderam ou quantas clientes não poderiam ter vindo para o espaço de vocês se vocês não tivessem o hábito de fazer esse tipo de ação todos os dias? São ou não são muitas clientes? E daí, o que é muito importante? Que vocês, de fato, tenham o hábito de fazer com todas. Isso aqui é para fazer com 100% das clientes. Entrou uma cliente, ela pagou, olha o prazo de retorno dela, coloca na agenda um pré-agendamento para a data seguinte. Coloca um aviso 2 dias antes, entrar em contato com a cliente, tá?
Isso vai dar muito resultado para vocês. Os meus mentorados que aplicam rigorosamente têm muito resultado, tá? Grandes mudanças a partir de hoje, hein? Que bom, Bianca, fico muito feliz. Tem que colocar em prática mesmo. Eu sempre falo, não adianta você ter uma chuva de conteúdos e não ir para o jogo, né? Não ir para ação. Isso é muito importante. Por isso que não adianta a gente ser um profissional que não tem orientação. Não orientação técnica, mas orientação de gestão, orientação de vendas, orientação de atendimento. Se vocês estão aqui hoje, é porque vocês já perceberam que existe uma dificuldade dentro do salão de beleza de vocês em relação a algo, seja em relação a clientes, em relação à venda, em relação ao faturamento, em organização financeira, por exemplo. Então, assim, é muito importante que a gente tenha direcionamento. Não basta saber o serviço. Eu costumo dizer que o serviço é o mínimo que a gente tem que ofertar para a nossa cliente, porque nenhuma cliente que entra na porta de vocês, ela acha que vai dar errado. Eu costumo dizer que as clientes, elas têm uma única certeza, que é a certeza de que vai dar certo. Então, saber a técnica, né, saber fazer mechas, saber fazer extensão de cílios, saber cortar o cabelo cacheado, ou seja, isso é o mínimo que a gente precisa saber. Porque a cliente é o mínimo que a gente entrega para ela. Agora, o que vem por trás, que é administrar o nosso negócio, saber vender o nosso serviço, saber ter uma boa comunicação, uma comunicação que vende, saber se comunicar lá nas redes sociais, utilizar as redes sociais de maneira atrativa, para atrair as pessoas certas, não aquelas pessoas que pedem desconto. Ou seja, a gente precisa de orientação sobre isso. Acredito que é por isso que vocês estão aqui hoje, né? Não é para aprender sobre serviço, é para aprender como ganhar dinheiro com o que vocês já sabem, tá? Olha, Eduardo, olha que legal. A gente pode até fazer uma reflexão de como gostaríamos de ser atendidas, ser tratada por aquele profissional que fomos. Exatamente. Eu costumo perguntar, né, durante as mentorias, se você gostaria de ser atendida por você. Para e pensa. Como foi o seu último atendimento? Como foi a sua performance? Nós, no salão de beleza, eu costumo dizer que a gente encara um personagem. Por quê? Porque a cliente tem muita percepção sobre tudo que está acontecendo ali dentro do nosso salão. Então, é importante que depois de cada atendimento, vocês parem e reflitam. Poxa, isso aqui foi muito legal. Show de bola, posso replicar. Nossa, isso aqui não foi legal. Não vale a pena fazer de novo. Poxa, a minha performance aqui não foi tão interessante. Poderia ser melhor. E isso só engrandece o crescimento de vocês e, principalmente, faz com que vocês fidelizem cada vez mais a cliente. E daí aqui tem um detalhe, tá? Cliente fidelizada, não importa o preço. Então, se vocês querem aprender a cobrar mais e melhor das suas clientes, a fidelização é um ponto fundamental. Tá? Eu tenho uma mentorada que hoje ela tem 3 salões e uma distribuidora, tá? Não sei se vocês já ouviram falar da marca Kerastase, que é uma das mais bem conceituadas aí no Brasil e até internacionalmente, né? Mas ela hoje tem uma distribuidora da Kerastase, tem 3 salões de beleza no litoral de Santa Catarina, tá? E quando ela iniciou o processo de mentoria comigo, ela cobrava R$350 numa mecha. O nome dela é Evelyn. E o que aconteceu? Ela entrou em contato comigo, iniciou um processo de mentoria, porque ela iria abrir a segunda unidade, né? E a segunda unidade ficava num bairro muito mais elitizado, muito diferente, um público muito diferente do que ela estava acostumada a atender. E nós tivemos que trabalhar todo o posicionamento dela, toda a comunicação dos profissionais, a forma de entregar o serviço. Não quer dizer que ela mudou a técnica de fazer mechas, mas quer dizer que ela mudou a entrega dessa técnica. Por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês aqui do reagendamento, da técnica do reagendamento, não quer dizer que talvez vocês não tentassem fazer dentro do salão, reagendar com a cliente, mas sem técnica para isso. Então, a partir de agora, você já tem essa técnica em mãos, né? Ou seja, é uma nova forma de falar a mesma coisa para cliente, só que a cliente de vocês tem uma percepção de valor diferente. Por exemplo, no caso da Evelyn, eu me recordo que ela cobrava R$350 as mechas, tá? Isso foi em 2020. E logo depois do processo de mentoria dela, uns 4 ou 5 meses, mais ou menos, ela começou a cobrar mais de R$1.000 as mechas. Então, olha só, a gente está falando de quase 4 vezes, né? Então, hoje, para você fazer o cabelo com ela, que é a dona do salão,
você não consegue fazer o cabelo por menos de R$ 1.200. E detalhe, ela atende 3 dias na semana. Ela trabalha terça, quarta e quinta-feira. Os outros dias ela não trabalha mais. Então, assim, isso é uma construção. Só que é uma construção quando a gente entende que não adianta ser só boa no serviço. Isso não é o que vai levar vocês para o próximo nível. Utilizar a fidelização de clientes, ter um posicionamento adequado, saber cobrar o seu serviço sem ter medo, fazer com que a cliente enxergue realmente que aquele serviço vale o preço que ele vale, são pontos fundamentais que vocês precisam incorporar no dia a dia do salão. Caso contrário, não adianta. Costumo dizer, vai trabalhar muito e ganhar pouco. Vai chegar lá no final do mês e vai estar com pouco dinheiro no bolso. Né? Eu acredito que não é isso mais que vocês querem. Né? Então, vamos só recapitular aqui. Tarefa. Primeira, colocar em prática a lista de clientes. Primeiro ponto, mais importante e fundamental. Segundo, acessar o PDF que eu vou deixar lá no grupo para vocês, que contém todas as informações, scripts, estudar os scripts, copiar eles lá dentro do WhatsApp de vocês, adaptar para o nicho de vocês, né, para cliente, coloca lá o nome do salão, o nome de vocês, faz essa adaptação e já começar a utilizar a técnica do reagendamento para fidelizar as clientes aí de vocês, tá? Até aqui, fez sentido? Gostaram até aqui? Vai dar para mudar já hoje mesmo, colocar em prática aí no salão de beleza de vocês? Ótimo. Que bom, perfeito, com certeza. Perfeito, então, tá? Agora, meninas, eu tenho uma oportunidade para quem quiser dar um passo adiante, tá? Vocês puderam conhecer um pouco hoje aqui da minha comunicação, tá? Esse formato aqui é justamente o formato das minhas mentorias em grupo, tá? Esse formato que a gente está aqui hoje, que é onde eu trago um assunto que é potencial para o faturamento de vocês, para melhorar a performance do salão de beleza de vocês, explico, às vezes com material de apoio, às vezes com PDF, às vezes direto em vídeo, dependendo do assunto, tá? E eu também deixo um espaço para cada uma ir tirando suas dúvidas, vou respondendo ao vivo, a gente vai criando essas interações, essas narrativas, ações que vocês podem colocar em prática aí no dia a dia, tá? Alguém de vocês tem alguma dúvida pontual que gostaria de tirar comigo? Pode ficar à vontade para perguntar. Lais, no meu salão acontece isso aqui, o que, que eu faço? Ah, eu gostaria de fazer essa situação. Como que eu posso fazer? Alguma de vocês gostaria de fazer alguma pergunta pontual? Aproveitem esse momento. Eduarda, quer fazer? Pode fazer, Eduarda. Se você preferir, pode ligar o áudio e fazer por áudio. Ou se preferir escrever aqui no chat, pode escrever também. Como você se sentir mais à vontade, tá? Tá, eu vou falar por áudio, tá bom? Tá bom, ótimo. E é legal porque a sua dúvida, Eduarda, normalmente, às vezes é a dúvida das outras meninas, e com a minha resposta, todas vocês podem adaptar no negócio de vocês, tá? Vamos lá. Tá. Atualmente eu estou trabalhando com produtos bem melhores dos produtos que eu trabalhava antes. E com certeza, né, o valor aumenta dos produtos e eu também quero aumentar os valores dos procedimentos. Só que já faz acho que mais de uma semana que eu estou tentando raciocinar uma forma, né, de já ir falando sobre como eu vou fazer para aumentar esse valor, sem dar um impacto assim na cliente, entende? Entendi. Perfeito. Vamos lá, Eduarda. Na prática, tá? Como você pode fazer? E daí as demais já fiquem ligadinhas aqui para aproveitar essa oportunidade para o salão de vocês também. Primeira coisa que você precisa deixar muito claro, Eduardo, é o seguinte: se você trocou os produtos, né, que você tinha antes, agora você tem uma linha melhor, você precisa deixar muito claro qual é o motivo disso. Ou seja, essa linha tem produtos melhores, ela dá um resultado final melhor para a cliente vai ter mais durabilidade do serviço, por exemplo, que você vai executar na cliente, o resultado que ela vai ter em casa é um resultado mais eficiente, porque evitem de associar o preço do serviço somente ao valor mesmo. Tentem sempre correlacionar a algo que a cliente recebe além do que ela está pagando, além do preço. Por quê? Porque isso faz sentido. Ou seja, Eduarda, se a cliente vai começar a pagar mais caro pelo seu serviço,
ela tem que entender o porquê que esse serviço está sendo cobrado mais caro. Se isso faz sentido para ela. Então, você precisa utilizar argumentos que são interessantes para sua cliente. Então, você pode, por exemplo, falar lá na rede social, lá no seu Instagram, você pode gravar um vídeo para mostrar para suas clientes, para enviar para suas clientes, mostrando, sabe aquele vídeo assim com todos os produtos em cima da sua bancada? Coloca todos os produtos, porque normalmente as linhas já trabalham com rótulos mais bonitos de produtos, né? Coloca todos os produtos e traz isso como uma novidade. Diz, olha, gente, a partir de hoje eu resolvi trazer essa linha para trabalhar com as minhas clientes, porque é uma linha melhor. As minhas clientes vão ter um resultado melhor em casa. Esse produto faz isso, esse produto faz aquilo. Esse produto aqui é específico para você, cliente, que acorda parecendo um leão de manhã, porque o cabelo está muito espigado. Esse produto aqui é para você, cliente, que não sabe o que passar depois que seca o seu cabelo. Esse produto aqui é para você usar em casa. Esse aqui é para tal tratamento aqui dentro do meu espaço, porque eu estou buscando aquilo que é melhor para fazer para você. Eu não quero que você me pague simplesmente por um serviço. Eu quero que você venha no meu espaço, que você tenha um serviço, que você tenha uma experiência e que eu realmente seja uma pessoa que transforme o seu cabelo, que te ajude no dia a dia. Por isso, a partir de hoje, eu vou começar a utilizar essa linha de produtos. Ou seja, você dá um start inicial, você começa a falar para as pessoas que realmente você tem um porquê atrás dessa linha de produtos. E o ser humano sabe que tudo que tem mais qualidade custa mais. Isso é um fato, tá? Se eu perguntar para vocês o seguinte, um celular da Apple, um iPhone, custa mais ou menos do que um Motorola, por exemplo? Automaticamente vocês não vão ter em mente que o iPhone é mais caro? Por quê? Porque ele é um celular melhor. Ou seja, na mente da pessoa, ela já está associando isso. É a mesma coisa com o seu serviço, Eduardo. Você tem que explicar o porquê daquele produto, qual a transformação que ele vai fazer na vida da cliente. O valor, ele vem por último. O valor é uma consequência de todos aqueles benefícios que a cliente vai ter. E daí o que você precisa fazer? Comunicar muito na rede social, via WhatsApp para suas clientes, fotos, vídeos, falar muito sobre aquele produto e o que ele causa na cliente. Por isso, você está mudando, né? E por isso o seu serviço vai ter uma performance melhor do que tinha antes. Beleza? Alguém mais? Bianca, Beatriz. Ai, muito obrigada. Imagina, tem que aplicar. Faz um vídeo e me manda. Me manda lá no Instagram para mim olhar o seu vídeo. Faz um vídeo e me manda lá que eu vou ver como é que ficou o seu vídeo. Tá bom? Bianca, Beatriz, alguma dúvida, algo pontual que vocês queiram tirar ali do salão de beleza de vocês? Thaís, minha Leste, quer aproveitar esse momento para tirar alguma dúvida? Bianca, pode abrir o seu áudio, Bianca, fica à vontade. Se você quiser abrir a câmera também, fica à vontade. Se quiser perguntar no chat, como você achar melhor. Como você se sente mais à vontade. Thaís, você foi extremamente clara. Ah, que bom, Thaís. Agora é colocar em prática, né? Senão não adianta, como eu falei para vocês. Não adianta chuva de conteúdo se não colocar em prática, tá bom? Mais alguma pergunta, meninas? Bianca, Beatriz, querem perguntar algo? Beleza, perfeito, tá? Então, assim, como eu mencionei para vocês, agora é o momento de ir para o jogo, ir para a ação, né? Não deixar passar. É muito importante que não deixe esfriar, tá? Eu costumo dizer, a gente sai muito empolgada. Se deixar esfriar, acaba não fazendo o que precisa fazer, tá? Bianca abriu a câmera para te conhecer. Tudo bem, Bianca? Ah, o seu áudio está bloqueado. Tem um íconezinho. Ah, agora desbloqueou. Eu estava tentando achar, eu entrava e falava. Prazer, eu sou a Bianca, irmã da Beatriz, que não apareceu. Uma dúvida que a gente até discute um pouco, ela está tentando entrar também, eu acho. Eu queria muito diminuir a quantidade de representantes no salão, de marcas de produto.
Tá. Então, agora eu vou te falar algo, e daí vocês entram em conflito? Sim. Porque ela não quer e você quer. Trabalhamos juntas há mais de 20 anos. Não é fácil trabalhar em família, né? Eu sei, eu dou mentoria para salão familiar. Sim. Que bom! Que bom escutar isso. Então, vamos lá, na prática, tá, Bianca? Primeira coisa que você tem que entender é assim, às vezes você ter muitas marcas no salão te dificulta um pouco. Primeiro, porque você acaba não se especializando a fundo nos produtos daquela marca específica e em todas as ferramentas que aquela marca te fornece. Segundo, você fica fazendo pedidos muito picados, ou seja, você não tem margem para negociar boas quantidades de produto, né? Negociar valor com uma marca específica. Por quê? Porque você está dividindo a sua compra, né? Está fracionando muito a sua compra. Então, automaticamente, isso te prejudica até no momento de precificar o teu serviço. E daí você precisa entender o porquê que você está com tantas marcas. Será que tudo que você precisa, você não consegue diminuindo um pouco essas marcas e concentrando um pouco mais? Quais são as marcas que você trabalha hoje? Ela ligou o áudio, irmã. Oi, Beatriz, está ouvindo? Oi, tô ouvindo. Pode Quais falar. são as marcas que vocês trabalham hoje? Então, são seis marcas, não são bem conhecidas, né? Eu acredito que não. Mas é porque as clientes têm preferências de algumas manutenções. E é isso aí que está dificultando. Como tem muito tempo que a gente trabalha com as marcas, alguns preferem uma, outros preferem outra, e nisso aí vai virando uma bola de neve, muita compra. Está gerando Entendi. muita compra para o salão. Entendi. E quando você fala, é o produto home care, né? Que são os produtos Sim. de revenda. É mais a revenda ou é mais o consumo que vocês estão com essa Mais dificuldade? revenda. Mais Tá. revenda. Perfeito. Eu vou dar um exemplo desse meu mentorado lá que eu falei para vocês antes do Gustavo, porque ele é sensacional na venda de produtos. Ele é o meu mentorado que mais vende produtos hoje, de revenda para os clientes. Só para você ter uma ideia, sozinho ele vende mais de 10 mil reais por mês de revenda. Sozinho. Só ele para os clientes dele. Ele é muito bom em revenda. E o que acontece? No caso do Gu, a gente utilizou uma estratégia que é justamente fazer com que a cliente entenda que o produto não é ela que tem que querer. É você que tem que indicar o produto para ela e você tem que gerar confiança suficiente para ela comprar o que você indicar. Porque o que acontece? As clientes, elas são mal acostumadas. Vocês também estão, né? Elas vão se folgando um pouco no passar do tempo, não vão? Tudo bem, a gente ama elas e precisa delas. Mas a gente sabe que se a gente der muita força, muito poder para elas, elas vão querer mandar no nosso negócio, né? E não é assim. Então, a questão de produtos, é importante que você primeiro comece a informar para a sua cliente que, assim, se ela está utilizando por muito tempo, por exemplo, o mesmo shampoo, uma mesma máscara, o mesmo condicionador, esse produto daqui a pouco já não está fazendo o efeito que ele deveria fazer. Porque está muito tempo. E às vezes, naquele determinado momento, o cabelo dela está precisando de outro nutriente, que não é aquele produto específico que vai ter, e sim outra linha de produto. Então, a questão da revenda é muito mais sobre o processo de venda de vocês do que propriamente a escolha de clientes. Como é hoje o processo de venda de revenda? Isso é o fundamental dentro do salão. Não importa o que você vende. Você pode vender L'Oréal, você pode vender Schwarzkopf, você pode vender Keurig, você pode vender Aneto, você pode vender marcas, né, mais simples, talvez eu nem conheça aí todas, né, mas marcas mais simples, mas não importa a marca. Importa o teu formato de venda, de revenda dentro do salão. Porque não faz sentido, não vale a pena vocês terem 6 marcas. É muita marca. Eu indico no máximo 3. No máximo 3. E é ela quem vende, ela é ótima em vendas. Pois é, Beatriz, olha só. Eu deixei ela responder porque ela é ótima em vendas. Eu costumo dizer que ela é o cérebro e eu sou o braço. Mas é justamente sobre isso, é sobre educação. Isso aí que ela comentou agora, ó, educar as clientes. Exatamente. E daí você tem que ter um porquê. Porque assim, se você tem 6 marcas,
Vocês concordam que tem algumas que talvez vocês mesmas gostem mais, tem outras que talvez vocês não gostem tanto. Tem alguns produtos que vocês se familiarizam mais e entendem que tem mais resultado na cliente do que outros, né? Então, é muito importante que o posicionamento de vocês seja para cliente o seguinte: olha, esse produto aqui é o produto ideal para o seu cabelo, por isso, por isso, por isso. Não tem conversa, não tem escolha, não tem uma segunda opção. É essa aqui, por quê? Porque quem identifica isso são vocês como profissionais e não a cliente. E daí você até pode dizer para a cliente, às vezes, não sei se ela compra um, porque às vezes um é mais barato, né? Ou enfim, porque ela está acostumada, você pode dizer, olha, eu entendo que você gosta desse, mas me dá a oportunidade para que você experimente esse produto, porque as propriedades desse produto aqui, pelo meu entendimento do teu cabelo, vão fazer mais sentido para você a partir de agora. Então, entende, Bianca, como a comunicação é poderosa dentro do salão de beleza? Se a gente não souber se posicionar e se comunicar, o que acontece? Às vezes a cliente quer mandar no nosso serviço, a gente tem dificuldade em cobrar, a gente tem a dificuldade, né, nessa questão da revenda, acaba abrindo muito, tendo muito produto. E daí o que acontece? Dependendo da margem que vocês estão aplicando na revenda, ela acaba se tornando inviável para o salão, porque é uma ilusão, você acaba tendo que comprar muito para sustentar algumas clientes, fica com estoque alto de produto, não consegue vender tudo, ou seja, daqui a pouco você está numa bola de neve, principalmente de boleto, se você compra parcelado essa revenda. Tá? E daí tem um outro ponto que é muito importante, que é o que eu mencionei no começo, que é o poder de compra, tá? Quando você distribui a sua força de compra em muitas marcas, o que acontece? No momento de você pedir, você não tem um poder de compra muito grande, porque você vai comprar um pouquinho de cada, né? Vai comprar um pouco de um pouco. Pensa, são 6. Se você concentrasse esse poder de compra em 2 marcas, o que acontece? Você começa a ter mais benefícios com a marca, você começa a ter descontos, você começa a ter vantagens no momento de comprar o teu produto. Por isso que também não é interessante ter tanta marca dentro do salão. Tá? E assim, ó, é importante que vocês entendam que não pode ter medo. Tá? Às vezes a gente tem um pouco de medo, né? O ser humano tem um pouco de medo, assim, né? No geral, às vezes de ofertar para o cliente ou de se expressar de uma maneira um pouco mais firme para o cliente, né? Esse meu mentorado que eu mencionei para vocês, ele diz o seguinte: sabe quando que ele vende a revenda para cliente? Quando ela chega. Ele não vende quando ela vai embora, ele vende quando ela chega. Não sei como é o processo de vendas de vocês, tá? Ó, está faltando mais comunicação com a cliente. A Beatriz escreveu aqui, né? Pois é, e daí, Beatriz, o que acontece? A cliente não compra. Porque, assim, a cliente, ela não compra o produto, ela compra vocês. É isso que vocês têm que ter em mente. Ela compra vocês, a orientação que vocês estão dando. Ó, isso é um ponto errado, tá, Beatriz? É você vender quando a cliente vai embora, tá? Você tem que vender no diagnóstico. O diagnóstico é o melhor momento para vender revenda, tá? Na mentoria eu explico um passo a passo de venda de revenda de produtos, tá? Mas, basicamente, aqui para a gente não se estender muito, mas basicamente você tem 4 pontos fundamentais que você precisa fortalecer a revenda. Primeiro, no momento do diagnóstico. Segundo, no momento do lavatório. Terceiro, quando você vira a cadeira. E, por último, entregar o produto na mão da cliente, tá? Então, são esses os momentos. Só que a venda da revenda, ela começa no diagnóstico. Por quê? Porque você coloca como uma condição para a execução daquele serviço. Por exemplo, se você fez um diagnóstico no meu cabelo, ele está muito seco, ele está muito poroso, ele precisa de um produto, você concorda que não adianta você fazer uma coloração, ela até vai ficar bonita no dia do salão, né? Só que daí o que acontece? Depois, quando a cliente vai embora, não fica tão legal o cabelo dela, porque a gente só coloriu, a gente não tratou aquele cabelo. Ele precisava de tratamento, né? Deixa eu ver aqui o que você colocou. É mais confortável para nós, o cliente encomendar o que ele já conhece. Pois é, só que daí o que acontece? É mais confortável na sua comunicação, mas não no seu bolso. Porque daí você está gastando demais comprando muita coisa. Então, se você alinhar a sua comunicação, primeiro, você vende mais e melhor.
Segundo, você não precisa, né, de tanto produto dentro do salão. E terceiro, você fatura mais, tem mais lucro, porque aqui você precisa considerar a lucratividade. É fundamental. Quando a gente precifica, e aqui eu estou falando só de revenda, mas o serviço é a mesma coisa. Existem pontos fundamentais na precificação. Se você não precificar corretamente, tanto produto quanto serviço, você tem prejuízo. Por quê? Porque você tem custo de estoque para ter esses produtos ali. Então, qual é a margem, por exemplo, que hoje você coloca dentro de um produto que você tem? Que você coloca para vender para cliente? Tem que sair da zona de conforto, tá? E por isso que o diagnóstico é o momento mais precioso para vocês venderem um serviço, venderem um produto. Por quê? Porque no momento do diagnóstico, a cliente está querendo muito. Eu costumo dizer que o momento do diagnóstico é aquele momento que a mulher quer alguma coisa do marido. Ela quer muito. Então, se o marido colocar algumas condições, ela vai fazer, porque ela quer muito. Agora, o momento que ela está saindo do salão é um momento que ela já conseguiu o que ela queria. Se ela queria ficar loira, por exemplo, ela já ficou loira, ela já estava satisfeita. Se ela queria ficar ruiva, ela já ficou ruiva, ela já estava satisfeita. Por quê? A cliente se preocupa pouco com o tratamento. A grande maioria das clientes se preocupa muito pouco. Ela acaba se preocupando muito mais com a cor do que o tratamento. Então, você tem que incluir o tratamento como uma condição para ela fazer a cor. Olha, Bianca, eu tô vendo que você quer fazer um loiro, só que você quer uma tonalidade mais clara do teu loiro. Eu não consigo fazer esse teu loiro e ninguém aqui na nossa cidade, nem no mundo, consegue fazer esse teu loiro se não tratar. Eu consigo fazer, consigo deixar a cor que você quer, do jeito que você quer, teu cabelo vai ficar um arraso. Só que se você não tratar, você vai sair daqui careca. Não adianta, não dá. Por quê? Porque o teu fio está perdendo os nutrientes. Eu preciso colocar nutrientes nele. Para isso, você precisa desse produto e desse produto aqui. Você concorda em levar esses dois produtos para manter em casa o seu loiro? Se você se comprometer comigo em levar isso aqui e usar em casa, eu me comprometo a fazer o loiro que você quer. Tá combinado? Olha como soa diferente. Soa muito diferente. Por quê? Porque é o momento que a cliente está querendo o loiro. Então, ela está mais aberta a negociar com vocês. Quando vocês já deram o loiro dela, ela já saiu do salão feliz da vida. Ela vai voltar com o cabelo podre depois de 3 meses para vocês cuidar. Então, ela não quer nem saber. Então, a gente tem que negociar antes. E por isso que esse meu mentorado que eu mencionei para vocês vem de tanta revenda, porque é uma condição para a execução do serviço, tá? Obrigada, só verdade. É verdade, eu costumo dizer que o processo de mentoria, ele dói como nunca, para nunca mais doer. Porque tem coisas, eu sou muito direta, né? E tem coisas que a gente precisa realmente mudar. E mudar para ontem, para ter resultado diferente, tá? Então, assim, agora vocês já puderam, né, ter um gostinho, né, de como é estar aqui comigo no processo de mentoria. Espero de coração que vocês coloquem em prática. Não adianta vocês ficarem aqui comigo, a gente está aqui, ó, 1h30 juntas e não executar, tá? Então, o que eu sugiro? Amanhã, 1h da manhã, ou hoje, se puderem, hoje à noite ainda, coloca no papel as ações que você já vai começar a fazer a partir de amanhã, tá? Para que você já mude. E se, né, vocês realmente gostaram desse nosso momento e quiserem dar um passo além, eu tenho uma oportunidade, que é a mentoria Salão de Sucesso. O que é essa mentoria Salão de Sucesso? É o meu acompanhamento, como vocês estiveram aqui hoje, meu acompanhamento em grupo, tá? Essa mentoria, ela tem 6 encontros. E qual é o objetivo dela? Organizar o salão de beleza de vocês para que vocês tenham lucro. Então, dentro da mentoria, a gente trata de posicionamento, isso que eu falei hoje aqui para vocês, como se comportar com o cliente, como se posicionar para o cliente pagar o valor que vocês merecem pelo serviço de vocês, tá? Como vocês utilizarem as redes sociais, que é fundamental. E quando eu falo utilizar a rede social, não é postar post lá de bom dia, boa tarde, antes e depois de cabelo. Isso não vende, gente, não adianta. É vocês terem o que eu chamo de storytelling, que é o quê? Narrativa. É comunicação direcionada para venda. Não adianta a gente ter curtido e comentário lá na rede social, a gente tem que ter cliente na cadeira. Então, é utilizar boas narrativas, saber como conduzir a rede social, né? Dentro da mentoria, a gente aborda financeiro. Então, se vocês têm dificuldade em separar as despesas, precificar, organizar as entradas, as saídas, não sabe quanto de lucro tem no salão de beleza, isso é fundamental.
porque senão vocês vão trabalhar muito e ganhar pouco, tá? Isso a gente também aborda na mentoria. Então, a mentoria ela é direcionada para a gestão do salão de beleza de vocês. Estratégias como essas que eu passei hoje aqui para vocês, na mentoria a gente passa pontualmente, tá? Essa mentoria ela tem duração de 1 mês e meio, então são 6 encontros, e nesses 6 encontros a gente aborda todos esses pontos aqui que eu mencionei. É online, fica gravado depois, e dentro da mentoria eu dou alguns bônus exclusivos para vocês. Uma aula com a técnica da Schwarzkopf de colorimetria, tem uma aula de contabilidade para salão de beleza, para quem quer expandir, quer crescer, para saber o que precisa ter, o que não precisa ter dentro do salão, que é bem importante. Para quem não usa sistema e planilha, eu forneço uma planilha completa de financeiro também, tá? Que é bem importante para vocês organizarem o financeiro. E o maior bônus que eu poderia dar, que é a participação no workshop da matriz de conteúdo infinito, que é para vocês aprenderem a usar a rede social para ter ideias de conteúdo assim infinito. É para quem tem dificuldade em saber o que postar, tá? Então, é super legal. Qual o investimento da mentoria? R$ 1.497, tá? Para quem participa dessa sessão aqui comigo e está no grupo, tem uma condição diferente, tá? Que é R$ 500 de desconto. A mentoria sai por R$ 997, tá? E você pode dividir em 12 parcelas de R$ 97. É menos que uma coloração, né? Para quem faz coloração, aí acho que é menos que uma coloração por mês, né? Então, se vocês entenderem, gostaram do nosso dia hoje, né? Entenderem que querem dar um passo além, querem avançar, querem ter a minha orientação, né? Se desejarem, é menos que uma coloração aí de raiz por mês para a gente estar juntas, tá? Eu vou disponibilizar aqui para vocês também o link dessa mentoria, tá? Caso alguém queira lá, eu gostei, quero entrar, quero participar, é para mim, eu vou disponibilizar aqui agora no chat para vocês o link, tá? E essa mentoria ao vivo, ela começa agora no mês de maio, tá? As aulas começam em maio, tem agenda bem certinho, dentro da mentoria já tem material para vocês irem praticando, já começar a ter resultado. Normalmente, as pessoas que fazem essa mentoria, elas começam a ter resultado aí nos primeiros 30 dias. Resultado que eu falo de aumento de faturamento, né? De você começar a faturar, sei lá, estou faturando 10, vou começar a faturar 20. Leva em torno de 30 dias para você começar a ver o resultado, tá? Meninas, vocês têm organização financeira no salão de beleza? A Bianca e a Beatriz, tudo assim na ponta do lápis? Sabe qual é o lucro líquido do salão de beleza de vocês? Não sabe me dizer. Eu imaginei. Então, isso é muito importante, tá? Normalmente, o que eu sempre oriento, tá? E quando você vai precificar o seu serviço, quando você atende uma cliente, né? Montanha-russa, ai, né? O que acontece? Quando você vai precificar o serviço, você atendeu uma cliente, né? Digamos que eu fui no espaço de vocês hoje e fiz um serviço. Quando você vai cobrar esse serviço, você precisa saber exatamente quanto que sobrou daquele procedimento. Então, por exemplo, Laís, eu estou cobrando, vou chutar aqui porque eu não sei quanto vocês cobram, né? Mas digamos que eu cobre R$100 numa coloração. Quanto de fato é líquido desses R$100? O que significa isso? Descontando custo fixo, descontando impostos, descontando comissão, e daí não importa se vocês são a dona do negócio, vocês têm que ter comissão, ou um salário, ou comissão, descontando o produto que vocês utilizam e principalmente, que é o que a gente mais erra, o lucro líquido. Quanto de fato sobra? Então, por exemplo, Laís, eu fiz um serviço na minha cliente, né? Esses tópicos são 6 pontos, tá? Que a gente considera na precificação. Custo fixo, custo de produto, comissionamento, impostos, tarifa de cartão e o lucro líquido do salão. Se você não considerar esses 6 pontos, provavelmente você está ou faturando muito pouco ou faturando quase nada. Daí, o que acontece? Trabalha muito lá no final do mês não tem resultado, entende? Então, é muito complicado, muito, muito complicado vocês não saberem disso. Por isso que é importante, quando você vai fazer a precificação, precificar e já saber quanto de lucro tem. Então, por exemplo, se eu fui no salão e fiz o serviço e você me cobrou R$100, quando eu pagar esses R$100 para você, você tem que saber quanto desses 100 sobrou. Porque senão, o que acontece? Fica uma bagunça,
né? Eu costumo dizer, vira uma bola de neve, porque daí você não sabe quanto que você pode investir, quanto que você não pode. Se você quer crescer o seu salão, como é que você vai crescer se você nem sabe quanto que você está lucrando? Quais são os serviços mais interessantes, o que dá mais lucro, o que não dá tanto lucro, né? Então, são questões que, se a gente não olhar dentro do nosso salão, a gente acaba tendo muito prejuízo, muito, muito, muito. Quando eu iniciei no mercado da beleza, isso fazem 7 anos atrás, o primeiro salão que eu dei mentoria, quando eu fiz o cálculo de custo, era um salão grande, tá? Quando eu fiz o cálculo de custo desse salão, que é o quê? É olhar as despesas, né? Olhar como estava a situação financeira do salão, né? Esse salão tinha 7% de prejuízo. O que isso significava? No final das contas, era mais barato cada cliente que passasse na porta, eles darem R$10 para a cliente ir embora e não fazer o serviço, do que entrar e fazer o serviço. Pelo custo do salão, pelo custo de produto, para pagar profissional, né? Ou seja, todas as despesas que tinha. Então, isso é um grande problema, tá? Por isso, assim, isso eu falo para todas, tá? Bianca, Beatriz, para Thaís, para Eduarda, para quem está no YouTube também assistindo, é fundamental. Se vocês não souberem a precificação, infelizmente, a chance de trabalhar muito e ganhar pouco é muito grande, tá? Eu deixei aqui o link, esse link é da plataforma da Edusa, onde a mentoria é disponibilizada, tá? Esse link é com um desconto de R$500. Se não entrar com esse link, o valor é 1.497, tá? Com esse link fica 997. Dá para fazer, como eu mencionei, 12 vezes de 97, tá? Se vocês acharem que é o momento de vocês, eu vou ficar bem feliz em ter vocês aí, né? Na minha próxima turma de mentoradas, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso dia hoje aqui, que vocês tenham aprendido, utilizado muito esse nosso dia. Peço para vocês, quem vai fazer uma foto? Eu estou com o meu celular filmando aqui. Quem vai fazer uma foto vai tirar um print. Ai, que show, que legal. Fico bem feliz quando vocês anotam. Não, eu vou disponibilizar o script. Todas vocês estão no grupo lá do WhatsApp, né? Não tá no grupo, Bianca? Não, eu vou pegar aqui o link do grupo. Esse link que eu mandei ali é da Eduz, tá? Mas eu vou mandar aqui agora. Minha irmã me mandou agora. Ela que deve estar no grupo, provavelmente te segue. Eu não te conhecia. Acabei de conhecê-la agora. Então legal. Bia, tem o link do grupo? Você tá no grupo? É que normalmente quem mexe ali no grupo é a minha assistente, então eu não vou saber dizer quem tá e quem não tá. Deixa eu ver aqui. Dá um ok ali se você tiver, Bia. Senão eu posso passar aqui o link também, peço para minha assistente mandar, tá? Mas já segue lá no Instagram, Bianca, se você não me segue, aproveita lá, já começa a me seguir, tá? Eu vou disponibilizar lá dentro do grupo o link do PDF que eu mencionei para vocês, que tem os scripts, tá? Já dá uma olhadinha, faz a adaptação para o negócio de vocês, tá? Não sei, ela não está respondendo aí? Não sei se ela está ouvindo. Qual eu acho que ela não respondeu aqui, deixa eu ver. Só Eduardo, não esquece o script. Não, Eduardo, eu vou mandar para vocês. Promessa é dívida, pode deixar, tá? Olá. Você segue ela no Instagram? Está no grupo? Sim, sigo. Tá no grupo? Beatriz. Só sigo, mas não obedeço, entendeu? Na hora de começar. Bem cara de pau ainda de falar. Tá na hora, gente. Então tá. Eu vou disponibilizar lá para vocês o link, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho o link do grupo disponível, eu já vou colocar aqui para vocês poderem entrar, para garantir que vocês têm acesso lá aos materiais, tá? Clica nesse link, eu nunca mexi aqui. Esse link que eu te mandei, se você clicar nele, ele vai direto para a página da Eduz, foi? Só clicar. Deu certo? Tá nas mensagens? Tá nas mensagens, tá fixadinho lá em cima. Mas foi pro link de comprar o curso. Esse foi acho que foi o link da mentoria ali, mas você conseguiu acessar? Da mentoria, sim. Só Tá, deixa eu tentar mandar outro aqui para você. Tô procurando. É que normalmente a minha assistente está sempre nessas sessões e hoje ela não. Achei aqui. Hoje ela não pôde estar.
Ó, disponibilizei ali. Esse é o grupo do WhatsApp, tá? E você pode entrar lá dentro, depois eu vou disponibilizar o link. Tá bom? Thaís, quer falar algo? Só agradecer. Então tá bom. Meninas, Entrei no grupo. Muito obrigada. beijo para todas. Como eu mencionei, se vocês acharem, né, acreditarem que é o momento de vocês, vai ser incrível ter vocês como minhas mentoradas, tá bom? Acessem depois lá o grupo que eu vou disponibilizar o material de PDF para vocês. Um beijo bem grande. Muito obrigada pelo dia de hoje. Se vocês tiraram foto aqui, print, me marca lá no Instagram. Poste e me marca lá, porque eu quero espiar o Instagram de vocês. Espera aí que eu não tirei. Cadê, meu Deus do céu? Vou voltar. Toda hora eu saio. Cadê? Vamos tirar print. Vamos, então tira e me marca. Ninguém quer aparecer mais, não? Aí, ó. Thaís, aparece, Thaís. Baixa aí um pouquinho, levanta seu celular. Aí. Print, todo mundo sorrindo pro print. Cadê o rosto da Thaís? Abaixa, Thaís. Tá aparecendo só o seu. Não tá aparecendo o rosto, tá aparecendo os peitos. Baixa. Aí. Aê, sim, fiz. De novo. Espera aí, deixa eu sumir aqui. Cadê? Faz aí, tira o print. Quem tirou? Tiraram o print? Todo mundo tirou o print? Acho que deu, acho que foi. Pronto. Beijo, boa noite. Obrigada pela presença de vocês aqui. Até a próxima.